A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele, Manu, né? E eu estou aqui representando o PG Feminino. Para quem também não conhece, não sabe o que é PG, é um pequeno grupo. E a nossa igreja se organiza dessa forma, de pequenos grupos, e lá é dividido entre o PG masculino e o PG feminino. E hoje estou aqui representando, né, as meninas e vou dar uma palavra para vocês em geral, mas é por elas que eu estou aqui. Então, vou pregar em cima de Joel e eu vou dividir essa pregação em 3 vídeos, porque o livro de Joel é só 3 capítulos apenas, mas eu não queria estender muito o vídeo, certo? Nos situando, como todo mundo sabe, nós estamos aqui na quarentena, né? E como eu estou falando aqui para as meninas, né? Vou falar um pouquinho, um papo de menininha. Sobre o cuidado do eu. Eu tô achando maravilhoso essa quarentena, porque na nossa rotina, eu sou universitária, faço arquitetura, que é um curso muito puxado. E além disso, eu faço estágio e também tenho minhas obrigações da igreja. E acaba ficando muito corrido, eu chego em casa só para tomar aquele banho de gato e saio correndo, né? E nessa quarentena tá sendo maravilhoso para mim. Como vocês veem, eu sou uma mulher de cabelo lavado, coisa maravilhosa. Estou conseguindo seguir o meu cronograma capilar. Para quem tem cabelo cacheado, sabe como é difícil a gente seguir à risca o cronograma capilar, mas está sendo maravilhoso. E esse cuidado do eu falo não somente do cuidado estético, mas desde o começo da quarentena, Deus está falando muito no meu coração sobre o eu, sobre o cuidado do eu espiritual, que como nós estamos sendo meio que obrigados a estar em casa, foi um momento em que Deus ele usou para que a gente possa desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Porque eu acredito muito que tudo está sob o controle dele. E esse vírus que se alastrou pelo mundo, essa pandemia, tudo está no controle dele. Então, essa situação que a gente está vivendo, eu achei muito parecido com o que o livro de Joel traz, certo? E tem 2 coisas, né, que Cristo ele está falando muito comigo. A primeira eu já falei, que é o cuidado do eu, da nossa comunhão com Deus, do nosso secreto. Ele quer desenvolver mais isso, porque a gente também está naquela corrida e muitas vezes a gente se apega só à pregação no culto, porque o dia é tão corrido, você chega em casa, está só aquela oração bem simples e segue, porque tá naquela maratona, aquela coisa horrível, sabe? E ele fez a gente parar tudo e estamos em casa. Então, ele está nos chamando para desenvolver esse secreto, ele está nos chamando para desenvolver isso. E também a segunda coisa que ele está querendo desenvolver na nossa vida é a nossa base familiar, porque nós estamos estamos cada vez mais distante da nossa família, estamos aqui no WhatsApp direto, estamos usando o celular direto, às vezes a gente está junto, mas na verdade nem está, e nós estamos sendo obrigados a conviver muito mais do que comumente convivíamos, e eu estou acompanhando o Instagram da Garotas Peregrina. Para quem não conhece, é um grupo de meninas em que interdenominacional, elas não têm denominações, são nossas irmãs da Batista, nossas irmãs assembleianas, são várias, de várias denominações, mas sempre com o único propósito de propagar o Evangelho de Cristo, para que nós, como igreja, nós possamos crescer. E elas estão fazendo uma série de lives e está sendo muito edificante para a minha vida, muito edificante mesmo. E tá falando muito comigo em relação a isso, esses 2 pontos, que é a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com a família, que essa é a nossa base real, é daí que sai tudo, é daí que sai nosso caráter, a nossa visão de mundo. Então, Deus ele tá trazendo muito isso pra nossa vida. Abrir nossa Bíblia, né? Como eu falei, eu vou estar pregando em cima de Joel. E eu vou ler para vocês apenas os primeiros versículos do capítulo 1, que diz o seguinte: Senhor
deu essa mensagem a Joel, filho de Pentuel. Ouçam isso, líderes do povo. Ouça todos os habitantes da terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Conte a seus filhos o que aconteceu e o que os seus filhos contem aos filhos deles. Transmita essa história por geração em geração. Depois de que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restavam. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois dele os gafanhotos destruidores. E é só isso. Eu vou orar a Deus, né? Peço que vocês me acompanhem a oração. Não é fácil estar aqui falando da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Estou aqui com muito temor e tremor, e principalmente eu carrego, além disso, né? Além de eu estar falando a poderosa palavra de Deus, eu estou carregando o nome do nosso pastor Onésimo, né? Nosso grande mestre. O pessoal olha pra mim e diz que, sou discípula do pastor Onésimo, pensa que eu sou grande coisa, mas não sou não. Então eu preciso da oração de vocês. Peço que ore pela minha vida, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor, por estar falando conosco, Senhor Jesus, em meio a esse caos, Senhor Jesus. Tu que és a paz, meu Pai, que excede todo entendimento, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu Pai, revela-te a nós, meu Pai. Mostra, Senhor Jesus, o que tu queres para a nossa vida, meu Pai, através dessa passagem, Senhor. Fica comigo, Senhor Jesus, e durante todo esse processo, durante todo esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando no meu coração e também no coração dessas pessoas que estão assistindo. Fica conosco aqui, esse que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, o livro de Joel, ele foi escrito pelo profeta Joel, um profeta menor, no século 9 a.C., e ele profetizava ao reino do sul, porque naquele tempo Israel era dividido entre sul e norte, e o reino do sul era o reino de Judá, mas também ele profetizou para o sul, para o norte e para o sul, né? Enfim, o tema central é sobre o arrependimento. É o que eu estou falando para vocês desde o começo, que é Deus chamando o povo de Israel para a intimidade com Ele, né? Podemos perceber que aqui elas estão, nesse primeiro capítulo, fala dos cortadores, dos gafanhotos, cortadores, migradores, e isso simboliza a destruição que ocorreu naquela época, porque Israel era totalmente rural, né? Naquela época era totalmente rural, as pessoas dependiam muito do campo, então isso significava a completa destruição, meu Deus do céu, a economia estava devastada, o político também estava devastado porque não tinha recursos, e isso gerou uma grande miséria, uma grande tribulação para o povo de Israel dessa época. A partir do versículo 5, Deus, o profeta Joel, Deus, através do profeta Joel, fala o seguinte: despertam e chorem bêbados, levantem vocês que tomam vinho. A partir desse versículo até mais adiante, é um chamado de Deus para as nossas vidas, para a vida do povo israelita, para que eles pudessem ter justamente isso, essa intimidade com o Senhor. É o chamado de Deus para isso, para a intimidade. Reconhecer e apresentar a Deus como uma nação que estava devastada. Como aqui no versículo 8, ele fala o seguinte: chore como as moças vestidas de luto, que lamenta a morte do noivo. Isso aqui mostra como o povo estava devastado, né? Como as pessoas estavam para isso. Então, e logo em seguida, tanto nesse capítulo, nesse versículo 8, no 10 também fala, quer dizer, do 5 até
o 13, o 15, 14, ele está falando sobre isso, sobre essa rendição que ele estava chamando, ele estava convocando o povo de Israel para se prostrar perante Deus, né? E mostrar a sua fragilidade. Como aqui no versículo 13 fala: vistam de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham e passem a noite vestidos de pano de saco. E aqui ele continua esse chamado para a rendição ao Senhor, certo? Também no versículo 15 fala o seguinte: o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte de Todo-Poderoso, que dia terrível será. Então, eu li algumas literaturas que falavam o seguinte, que esse livro de Joel é meio que um castigo de Deus sobre o seu povo, né? Porque eles estavam distantes de Deus, estavam distantes da vontade de Deus. E no versículo 15 fala assim: o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será. Eu pesquisei, de acordo com o Dr. Shedd, ele fala que naquele tempo, o povo de Israel, eles acreditavam que o dia do Senhor era aquele dia em que Deus ele ia submeter todas as nações ao povo de Israel, né? Independente se eles estavam servindo a Deus ou não. E não é meio assim, né? É uma graça meio de graça, que é totalmente desvalorizada, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, ele fala o seguinte: aquele que aceita os meus mandamentos, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que amam, e porque me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a cada um deles. Então, para que Deus ele se revele à nossa vida, sim, Deus nos amou, Deus ele concedeu o seu perdão para que nós possamos aceitar, como lá no capítulo 1 de João, ele fala que o seguinte, no versículo 12: mas todos que creram nele e o aceitaram, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeiro ele morreu, ele nos concedeu esse perdão, então a gente tem que aceitar esse perdão. E segundamente, nós temos que amá-lo. Gente, a palavra de Deus está aqui nos mostrando que sim, ele nos ama. Sim, ele morreu pra gente, mas nós temos que amá-lo. Porque quem muito perdoado, muito ama, como está escrito lá em Lucas, em que Jesus Cristo estava num jantar na casa de um fariseu, e chegou uma mulher pecadora e ela quebrou o vaso de alabastro, jogou nos pés do Senhor, lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com o seu cabelo. E os fariseus perguntavam assim: se você conhecesse quem ela é, que essa mulher é muito pecadora e não deixaria de estar fazendo isso e tal. E Jesus fala o seguinte: não, você não lavou nem meus pés com a bacia d'água. Ela não para de chorar, lavar o meu pé com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Isso ela faz porque ela muito ama. Ela foi muito perdoada. E por ela ser muito perdoada, ela muito ama. Então, como nós somos tão perdoados, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, como nós fomos muito perdoados, nós o amamos muito. E como é que nós o amamos? A palavra está dizendo aqui, bem clara: quando a gente guarda os seus mandamentos. Então, aquela ideia de que o Senhor ele ia dar vitória, independente de estava próximo ou não, isso é uma graça de graça, como eu gosto de dizer. E no versículo 19 do capítulo 1 de Joel, fala o seguinte: depois disso, né, que Joel estava falando que veio os gafanhotos e destruiu tudo, e ele convoca para um grande lamento, e depois ele convoca para que as pessoas pudessem estar prostradas perante o Senhor. Ele fala o seguinte no versículo 19: socorro, Senhor,
O fogo devorou todos os desertos e as chamas queimaram as árvores do campo. É muito interessante essa frase, né? Ele clama a Deus, socorro, Senhor. Por muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade e a gente pensa assim, não, Deus sabe, né? Deus sabe, mas Ele quer gerar comunhão. Ele está muito preocupado em gerar comunhão na nossa vida, em nos transformar, em ter um encontro real e verdadeiro conosco do que qualquer outra coisa. Então, é essa questão da gente ir até o Senhor e apresentar as nossas súplicas perante o Senhor. E já puxando o gancho, né? A primeira aplicação ela é justamente isso, ó. A maturidade espiritual, ela consiste em reconhecimento da fraqueza. Quando o Joel ele chama as pessoas para clamarem, ele está falando assim, mostre para o Senhor como você está devastada. Deus quer que nós tiremos todas essas máscaras, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas se preocupam tão pouco umas com as outras. O tudo bem, ele é tão banal. A gente fala assim, oi, tudo bem? Mas você não tá nem aí saber se a pessoa de fato está bem. Mas quando Deus ele fala com a gente, quando a gente vai falar com Deus, nós temos que de fato nos vestir, mostrar mesmo que nós estamos frágeis, mostrar que nós somos falhos, somos pecadores, que sim que nós erramos, que sim que nós estamos suscetíveis à queda, mas Ele que é a nossa fortaleza. Nós temos sempre que lembrar disso, que nós sim somos falhos, a gente não presta para nada, a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas Ele nos resgatou, Ele nos amou e a primeira aplicação é essa, é reconhecer quem você é. Porque, já vai para a segunda aplicação, né? Porque quando você reconhece o que você também clama a Deus. Quando você percebe quem você é, percebe que você não é nada, que você é um simples pecador, que das suas forças você não vai conseguir nada, porque essa situação do povo de Israel estava totalmente fora do controle dele. Quem é que consegue controlar uma plantação? Quem é que consegue saber o que virá amanhã? Ninguém sabe, somente Deus, o amanhã pertence a Ele. Então, nós temos que reconhecer essa nossa fragilidade, devemos reconhecer que sim, nós não temos controle. Meu Deus do céu, um vírus que meu Deus do céu, é uma partícula minúscula, acho que, eu não lembro muito bem das aulas de biologia, mas é um vírus, é um ser acelulado, não tem massa, tão pequeno, mas pode matar vidas. Pode causar isso que aconteceu no mundo, uma pandemia, todo mundo em casa. Quem pensou nisso em algum dia que a gente viveria isso? Então é reconhecer que nós nada somos sem Cristo. E quando nós reconhecemos que a gente não é nada, a gente percebe que Ele é tudo, que nele encontramos tudo. Então o primeiro passo é reconhecer e o segundo passo é clamar. E eu quero agradecer. Eu peço perdão caso eu tenha falado alguma coisa que eu não devia. Eu fico com muito medo, não vou mentir, porque é uma grande responsabilidade, como eu já falei. Mas é isso o que Deus tem falado pra mim e que eu quero falar pra vocês hoje à noite. Vamos ter mais 2 vídeos, que é falando sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Fiquem atentos, né? E é isso. Muito obrigada. Compartilhem para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra, não a minha, porque eu sou falha pra caramba, mas é a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é dele que nós precisamos. E vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, eu te agradeço por tudo que tu és, Senhor. Meu Deus, olha pra minha vida, Senhor Jesus. Meu Deus, eu preciso tanto de ti, Senhor, eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, Senhor, mas a tua graça me basta. Em ti, Senhor Jesus, eu posso ter vida, meu Pai. Senhor Jesus, eu sou tão falha, eu sou tão fraca, sou tão pecadora, mas, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Mas o que eu preciso é o Senhor. Eu quero viver o que tu queres pra minha vida. Amém?